A gente vai falar da crise do mundo socialista, né? A gente vai ter aí Gorbachev, que ele vai assumir o poder na União Soviética em 1985, só que ele vai estar com um quadro onde a gente vai ter uma estrutura administrativa centralista, autoritária, né? De todo o período de Stalin ali. Então ele tem que desestalinizar, ele tem que trazer propostas que possam assim tirar tudo aquilo que Stalin deixou como uma doença, né, como algo que afetou, né, não sei se eu exagerei ao dizer isso, mas com algo que afetou aquela estrutura política e econômica da União Soviética. Então, diante disso, ele vai inaugurar, né, um programa de reformas. Ele vai trazer no campo político a chamada Glasnost, que é a transparência, que vai ser responsável por uma redemocratização da ordem política, né? Vai reformular o projeto socialista soviético em pilares democráticos, porque com Stalin já estava vindo uma questão ditatorial, né, do socialismo. Então, Gorbachev, ele queria trazer uma questão mais democrática. E na questão econômica, ele traz a chamada perestroika, que é uma reestruturação para combater a corrupção e toda a ineficiência administrativa, né? Nas práticas da economia ali, e ele ainda libera, né, as práticas econômicas capitalistas dentro da União Soviética, né? Então fica aí um socialismo bem democrático. Então essas reformas, né, que foram anunciadas, vai trazer aí movimentos separatistas a partir da República do Báltico, Letônia, Lituânia, Estônia, e internamente, né, a parte conservadora do governo, eles também vão se levantar contra, vai promover aí uma tentativa de golpe contra Gorbachev, só que a resistência ao golpe, né, desses conservadores, né, vai ser liderada aí por Boris Yeltsin, que vai ser o defensor desse projeto reformista todo aí de Gorbachev. Só que a crise econômica, né, não tinha solução nenhuma, e aí esses movimentos separatistas, eles continuaram, né, vai ser deflagrado pela República da Ucrânia, e você vai vendo que várias comunidades, várias nações, elas vão saindo da União Soviética, vai trazendo o movimento separatista, e a União Soviética, que nada mais é do que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que acontece? A União Soviética começa a se desintegrar. Então, na segunda semana de dezembro, né, de 1991, os presidentes da Rússia, da Ucrânia, né, da Bielorrússia, vão decretar aí a organização da Comunidade dos Estados Independentes. E em 21 de dezembro de 1991, a criação dessa comunidade aí vai ser referendada por outras repúblicas da União Soviética, e a partir daquele momento, a União Soviética, ela de fato, ela deixa de existir. Por sua vez, né, todas essas reformas implantadas por Gorbachev, né, no final da década de 80, vai estimular aí movimentos de igual fundamento no leste europeu, que vai ser responsável pela destruição de governos comunistas, né? Então vai começar a haver aí a democratização, né, de todos esses governos socialistas que estavam aí implantados e estabelecidos de forma ditatorial. Então, a pressão por reformas democráticas organizadas pelo movimento Fórum Democrático na Alemanha Oriental vai contribuir para um processo de reabertura das fronteiras do país com a Alemanha Ocidental. Estamos falando de quê, gente? Da queda do Muro de Berlim. Então, vai ser oficializado aí o processo de unificação da Alemanha, e isso, para mim, vai representar o fim, de fato, do bloco socialista, né? O fim da Guerra Fria, o fim aí da União Soviética. Aí a gente vai ter a queda do governo comunista da Tchecoslováquia, e aí quando vai haver o desmembramento, né? Agora vai ser o país República Tcheca e República da Eslováquia. Na Iugoslávia, a gente vai ter aí toda essa propagação dessas reformas, né? Então vai surgir movimentos separatistas também da República da Croácia, da Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, e a Sérvia, né, que estavam subordinadas à Sérvia desde o final da Primeira Guerra Mundial. Só que a Sérvia, meu filho, a Sérvia não liberou de boas não, né? Ele procurou conter todos esses movimentos separatistas dessas ex-repúblicas aí, promovendo um violento genocídio étnico na região. A Sérvia mesmo aí vai fazer miséria, né, com essas províncias, né, com essas nações, né, que acabaram promovendo os movimentos separatistas. A província de Kosovo mesmo, 90% de origem albanesa, vai procurar se desvincular do governo da Sérvia, né? A Sérvia vai promover um massacre, e o massacre contra essa população kosovar só vai ser interrompido aí graças a uma intervenção de uma comunidade internacional. O Kosovo, ele consegue recentemente declarar sua independência unilateral, porque quem reconhece é os Estados Unidos, a Alemanha, a França e a Inglaterra. Já que pontuamos sobre a crise do socialismo, é interessante falar da experiência socialista que a China teve. O Partido Comunista Chinês, ele vai ser fundado por um jovem estudante de filosofia, Mao Tse-tung,
na década de 1920, ele vai se inspirar na Terceira Internacional Socialista, que foi sediada em Moscou, e a partir de 1928, o governo ele vai ser assumido na China por Chiang Kai-shek, né, que vai ser responsável aí pela consolidação da unidade política do Estado. Entre 1931 e 1933, esse jovem que fundou o Partido Comunista Chinês, ele vai se instalar aí no norte do país e montar uma base guerrilheira contra esse governo de Chiang Kai-shek, né? Mas ele vai acabar se juntando a Chiang Kai-shek durante a Segunda Guerra Mundial contra os japoneses, já que os japoneses invadiram a China. Só que depois que os chineses eles conseguem expulsar os japoneses, aí volta a haver a guerra civil entre o líder Chiang Kai-shek e o jovem Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ele acaba vencendo, né, e instala o regime socialista no país, que vai durar até o ano da sua morte. Depois que ele morre, o governo vai ser assumido por um reformista, Deng Xiaoping, que traz de novo as práticas capitalistas para o país, e os vários setores da sociedade pressionam ele para trazer de novo a liberalização política, né? Trazer essa democracia novamente. A gente vai ter a chamada Primavera de Pequim, né? Os jovens eles vão ocupar a Praça da Paz Celestial para reivindicar uma democratização, só que eles vão ser reprimidos violentamente. Os fundamentos políticos do Estado chinês ainda vai contar com a questão forte do conservadorismo, né, de todos os seus dirigentes. E até hoje, os jovens ainda lutam aí por um sufrágio universal, né, por essa liberalização política que ainda não houve. E agora a gente vai falar dessa reestruturação da economia mundial e a chamada globalização. E essa reestruturação dessa economia vai ser baseada no chamado neoliberalismo econômico, né? O pós-Guerra Fria, né? Essa superação da Guerra Fria, a desintegração do bloco soviético, a unificação alemã também. E o projeto de integração econômica europeia vai favorecer uma grande alteração nessas relações internacionais, ou seja, vai surgir a chamada nova ordem, né? A nova ordem mundial. Então, o liberalismo ele vai ser aí um novo receituário, né, no modo de proceder economicamente falando. Então, o processo de reconstrução da ordem capitalista, né, no período depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser definido aí por uma maior intervenção estatal. A gente vai ter, primeiro, o chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social. Então, os países estavam ali destruídos, né, da guerra. Eles precisavam restaurar, né, as bases, porque não existia mais como antes o capital girando. Então eles precisavam fazer com que o capital girasse. Então o que foi feito? Foi feito o welfare state, que é o estado de bem-estar social, que desenvolveu aí mecanismos para melhorar os padrões de vida dos países capitalistas, né, com investimentos sociais na área de saúde, educação, moradia, para que esse cidadão tivesse uma condição mínima, né, de ter dinheiro ali para poder comprar e fazer o capital girar de novo nesses países desenvolvidos. Então a gente vai ter, entre as décadas de 50 e 60, uma chamada prosperidade, só que na década de 70 a gente vai ter a crise mundial do petróleo, que foi provocada ali pelos países membros da OPEP, né, o boicote ali do petróleo, porque a gente sabe que aquela região do Oriente Médio é o poço do petróleo, né, riqueza em pessoa. E com base em toda essa realidade, o pensamento político-econômico neoliberal ele vai passar a ser adotado aí para minimizar todas as contradições que era vivida aí nesses estados capitalistas. Agora, o que é o neoliberalismo? Ele vai ser o quê? A defesa do Estado mínimo, né? Da minimização, da intervenção do Estado, ou seja, vamos enxugar essa máquina pública, vamos reduzir aí toda a interferência que o governo faz nas atividades econômicas da sociedade, né? E aí a gente vai ter a privatização das empresas estatais, né, tudo sendo privatizado, a diminuição do quadro do funcionalismo público, corte nos encargos sociais, porque para conter todo o déficit público, isso ocorreu aqui no Brasil várias vezes, né? Porque se você não sabe, o Brasil ele tem o neoliberalismo adotado aí desde Fernando Collor. Então, nessa perspectiva do setor privado, a redução dos encargos sociais, a destituição das conquistas trabalhistas vai se definir aí favoravelmente como um elemento para acumular capitais. E aí esses capitais seriam reinvestidos na produção. Então, o neoliberalismo ele vai ser estabelecido aí como uma política de Estado, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois na Alemanha, e na década de 90 ele começa a se expandir para os outros países do primeiro mundo, e vai chegar no Brasil também, gente, não se preocupe. Então, esse receituário, né, por assim dizer, essas características neoliberal para os países de terceiro mundo, né, como a gente já falou, que é aqueles países em desenvolvimento, né, defende também não só isso, como a abertura de mercado para a entrada de capitais estrangeiros, porque já que eles estão em desenvolvimentos, eles abrem as portas aí
para o capital estrangeiro, né, que é a importação aí das empresas multinacionais para promover não só a modernização econômica dos setores produtivos desse estado, né, mas para poder desenvolver aí a economia desses locais. Então, só que na prática, né, as práticas do neoliberalismo reforçam o que, gente? A dependência dessas economias, desses lugares referente às superpotências, né, e também o desemprego nessas áreas periféricas, né, e reforça bastante a questão da desigualdade social. Então, o neoliberalismo, ele é desenvolvedor no sentido econômico, mas não para todos os setores, né? No geral, mas não para todas as camadas sociais, né? E eu repito aquela música: e o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Essa aí, as meninas de Bom Bom Bom, década de 90 na Bahia, o axé, cantava, né, e falava mesmo aí dessa questão da desigualdade social provocada pelo neoliberalismo. Então, essa política econômica liberal, né, na América Latina, ela vai ser adotada na década de 80 pelo Chile, né, pelo México, Argentina, Venezuela. Na década de 90 chega no Brasil, né, lindo, maravilhoso, né, reforçando toda a desigualdade que a gente tem aqui, e também no Peru, né. Mas a gente vai ter aí os chamados megamercados, que são as formações de conglomerados econômicos, né, de países para poder se ajudar. Então, depois da Guerra Fria, as nações capitalistas elas tiveram que preservar aí os seus mercados, né, defender a construção das regiões econômicas protegidas da competição estrangeira, ou seja, abrir o livre trânsito de mercadoria, de pessoas, né, entre aqueles países que faziam essa aliança econômica, né? Uma colaboração entre esses países. A gente vai ter o NAFTA, né, que é Estados Unidos, Canadá e México, o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a União Europeia também vai estar fazendo essa união, né, a partir de, já o nome da dizer União Europeia, vai estar fazendo essa colaboração aí para que haja livre trânsito de produtos, né, também uma tarifa externa comum, o livre trânsito de pessoas e de capitais também na União Europeia. Inclusive, né, o Reino Unido ele quis sair desse bloco econômico aí da União Europeia e ele quis cair fora, né? Então, isso seria feito a partir de um plebiscito, né, no Reino Unido, e os britânicos eles foram favoráveis, eles votaram para a saída da União Europeia, para a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente tinha ali David Cameron, que ele liderava, né, lá o parlamento, ele era o primeiro-ministro, só que ele era a favor, né, da permanência do Reino Unido na União Europeia. E quando o povo vota, né, no plebiscito para a saída do Reino Unido da União Europeia, então ele se vê obrigado a renunciar. E aí a gente vê uma outra pessoa tomando posse do governo como primeira-ministra, né? Mas foi um processo muito longo, né? E que praticamente foi efetivado agora em 2020, né? É o chamado Brexit, que é a saída vem de exit, quer dizer saída, né? A saída dos britânicos aí da União Europeia. E a formação dos megamercados só foi possível graças ao processo da globalização, que expressa a integração de centros econômicos distintos em escala global. Claro que a gente não pode dizer que a globalização é fruto de uma estratégia atual do sistema capitalista, porque o processo expansionista marítimo, as grandes navegações, né, entre os séculos XV e XVI, já trazia a globalização de certa forma, né, que é um encontro ali de pessoas em continentes diferentes. E também a globalização foi impulsionada com a questão da corrida imperialista antes da Primeira Guerra Mundial, né, a abertura de novos mercados consumidores, fornecedores de matérias-primas, e a globalização ela vai se desenvolvendo, né, até chegar aí na atualidade, a partir das necessidades da expansão capitalista, né? Que hoje essa expansão capitalista ela vai ser facilitada pela atuação da Bolsa de Valores, que é um centro de compra e venda de ações de empresas, né? Claro que faz outras ações nesse lugar, faz outras atividades, mas a compra e venda de ações de empresas é o que mais voga nessa especulação financeira aí a partir da Bolsa de Valores. Então a gente vai ter uma integração econômica entre países e regiões e continentes diferentes, né? Trazendo aí a contemplação do interesse de grandes empresas multinacionais, tudo isso possível numa globalização que também foi possível a partir dos avanços tecnológicos, né? A questão do desenvolvimento da eletrônica, da informática e também a rede de comunicação, né? A gente tem aí a internet como centro de tudo.
E como eu estava falando, né, que essa globalização, né, essa integração econômica atende os interesses das grandes multinacionais, né, essas empresas multinacionais, a gente tem o domínio, né, econômico aí a partir dessas empresas multinacionais que acaba se estabelecendo como importantes pilares aí da chamada nova ordem mundial. Nas duas primeiras décadas do século XX, o continente latino-americano ele vai testemunhar aí, né, vai passar a ver a prosperidade da economia agroexportadora, né, o surgimento de forças sociais emergentes, o fortalecimento dos grupos sociais operários, classe média e burguesia expressava aí o resultado de uma diversificação econômica. Então, é uma economia diversificada que vai contemplar tanto a classe média como operários quanto a burguesia. Então, entre as décadas de 30 e 60, vai surgir o chamado estados populistas, né, uma questão voltada para a modernização econômica, mas centrada no desenvolvimento das indústrias de base, né, controlando ali os movimentos sociais. Entre a década de 60 e 80, vai haver a crise desses estados populistas e o continente latino-americano ele vai passar a vivenciar a instituição dos regimes ditatoriais militares, né? E esses regimes eles se preocupavam aí com a questão da segurança nacional, né, voltada para o combate à ameaça que os grupos de esquerdas representavam, né, que eram defensores aí de plataformas nacionalistas. E com a implantação dos regimes ditatoriais, procurava-se também atender aos interesses das elites empresariais, né, associadas aos interesses do capital internacional. E é aí, paralelo a isso tudo, que a partir da década de 80, né, a América Latina ela começa também a se adequar ao neoliberalismo, né? Ela começa a introduzir a questão do Estado mínimo, abandonar as práticas intervencionistas, deflagrar aí o enxugamento da máquina estatal. Então, todo o receituário neoliberal passa a integrar aí o continente latino-americano. E durante a década de 20 a gente vai ter vários movimentos, né, latino-americanos que acontecem aí, que são movimentos revolucionários, como a Revolução Mexicana, que acontece entre 1910 e 1917, né? Aí vai ser a Revolução Mexicana, que vai ser um movimento responsável pela queda da ditadura de Porfírio Dias. Então a gente vai ter a união aí de forças populares rurais e urbanas do país, né? Os Estados Unidos, claro que vai se meter, porque vai ter interesse na região, então vai se intervir militarmente falando, né? Para poder respaldar todas as forças burguesas. E a gente vai ter aí Emiliano Zapata ao sul e Pancho Villa ao norte, defendendo aí e reivindicando a instalação de um governo popular e a nacionalização das empresas estrangeiras no país. É por isso que os Estados Unidos vai estar tentando se intervir, porque os Estados Unidos vai querer o quê? A abertura ao capital estrangeiro. A gente também vai ter a Revolução Cubana, né, que vai se estabelecer aí a partir de uma guerrilha de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, né, e vai derrubar o ditador Fulgêncio Batista, né, e aí após a tentativa fracassada, né, a Baía dos Porcos, que os Estados Unidos vai tentar aí, né, em maio de 61, Cuba vai aderir oficialmente ao regime socialista e vai passar a receber aí um apoio financeiro do bloco soviético, né? Porque os Estados Unidos disse: "Ah, não gostei, Fidel Castro tomou conta, tal, então cortamos relações". E aí Fidel Castro vai dizer: "Uma banana para você, nós vamos agora então se adequar à União Soviética". Só que vai haver o bloqueio econômico, né? Os Estados Unidos vai bloquear economicamente e o governo de Fidel Castro vai possibilitar aí significativos avanços na área da educação, da saúde, da reforma agrária. Só que a gente tem que lembrar que a União Soviética ela vai ser extinta em 1991. Então, a supressão do apoio financeiro que partia do regime socialista soviético, né, vai haver, né, relacionado a Cuba nesse momento, e Cuba vai ficar precária. Recentemente, os governos de Washington, né, e de Havana, aí, representados respectivamente por Barack Obama e Raul Castro, vai passar por várias negociações e aí o Papa Francisco, né, ele vai aí mediar essas negociações e vai restabelecer as relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. No Chile também a gente vai ter uma espécie de revolução, né? A gente vai ter entre 1970 e 1973 a vitória do representante da unidade Popular, Salvador Allende, né? Em 70 para a presidência do país, vai se estabelecer aí uma ameaça aos interesses da elite, né? Porque ele vai vir com um programa voltado para os interesses populares, né? Interesses nacionalistas, ou seja, nada de deixar abrir para os estrangeiros, né? Vai promover a reforma agrária, a estatização das empresas, né? Que tinha as empresas aí mineradoras estrangeiras, então ele vai passar a nacionalizar. Então vai provocar todas essas ações do presidente vai provocar aí uma reação dos setores conservadores do país e
os Estados Unidos vai também, se metendo em tudo, né? Vai ajudar esses setores aí a dar um golpe, né? Um golpe militar desfechado aí pelo general Pinochet, que vai ser responsável pela implantação do regime ditatorial, que vai durar até 1989, o ano que eu nasci. A gente também vai ter a chamada Revolução Sandinista, né, na Nicarágua. Essa revolução ela vai ser organizada por uma frente sandinista, né, de libertação nacional, que vai ser responsável pela queda do ditador Somoza, né? Vai ser estabelecida aí na década de 60 essa frente sandinista, né? E vão ocupar o poder durante 10 anos sob a liderança de Daniel Ortega. E Daniel Ortega vai promover reforma agrária, vai combater o desemprego, combater o analfabetismo. E o governo de Ortega ele vai ser obrigado a enfrentar aí a ação de um grupo chamado Contras, né? Que eles vão ser guerrilheiros financiados por quem, gente? Pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos quer se intervir em tudo que é lugar. E por fim a gente fala da Venezuela, que é o governo de Hugo Chávez, né? Ele vai ser eleito pela coligação Polo Patriótico em 1998 e vai estar lá na presidência com mais de 56% dos votos do eleitorado. Em 99, ele vai convocar aí uma assembleia constituinte e essa coligação vai ocupar a maioria do parlamento. No ano 2000 vai haver novas regras na Constituição e ele vai ser eleito com 60% dos votos nessas novas regras. E aí ele consegue, nesse ano, aprovar no Congresso uma chamada lei habilitante, né? Porque vai ampliar os poderes de Hugo Chávez, né? E vai mudar aí o mandato do presidente de 5 para 6 anos. Ele vai adotar uma plataforma econômica nacionalista, estatizante, né? Ele vai defender aí a desapropriação de latifúndios, controle de atividade pesqueira, várias reformas sociais, né? Aumento da carga tributária sobre as empresas de petróleo e vai reforçar a questão da seguridade social, diminuir a jornada de trabalho. São várias ações. Ele vai resgatar aí a imagem do líder independentista, que é Simão Bolívar, né? E vai ser definido aí, que ele foi definido aí como um inaugurador, né, de uma nova era, né? O inaugurador de um socialismo novo, né? Um socialismo do século XXI. Na política externa, né, nessa questão da diplomacia, ele vai desafiar os Estados Unidos porque ele vai visitar no mandato dele, no primeiro mandato dele, Hugo Chávez ele visita Saddam Hussein, né, no Iraque e Muammar Gaddafi da Líbia, né? Então ele acaba aí desafiando os Estados Unidos. Após a sua morte em 2013, a Venezuela ela vai passar a ser governada pelo ex-ministro chamado Nicolás Maduro e vai enfrentar aí o seu primeiro ano de mandato com várias manifestações articuladas pela oposição. E aí a Venezuela vai estar numa crise só, no conflito só, né? Uma crise econômica aí de grande escala inflacionária e um desabastecimento do mercado, né? É bastante complicado. Inclusive na cidade de São Félix tem vários venezuelanos que saiu aí desses conflitos e dessa crise econômica, né? Todo mundo fugindo aí dessa crise econômica na Venezuela, tá certo? A nossa aula fica por aqui, a gente encerra e a nossa próxima aula é Brasil.